Olá, está começando mais um. Leiga, Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. e eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje a gente vai lá para capítulo 21 de João. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios, a qualquer um dos nossos episódios, principalmente aqueles dos especiais, e também a interagir, nas nossas postagens em nossas redes sociais. É isso aí, então vamos à leitura agora com Alex, por favor? Sim. Então, como bem ela já disse, hoje a leitura é João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Os outros disseram: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Já tinha amanhecido e Jesus estava na praia. Os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, por acaso tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Jesus disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram a rede e não conseguiam mais puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Eles não estavam longe da terra, mas somente a uns 100 metros. Ao desembarcarem, viram umas brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse: Trazei alguns dos peixes que acabastes de pescar. Simão Pedro subiu à barca e arrastou a rede para a praia. Havia 153 grandes peixes. Apesar de tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. Fez o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Muito obrigada, Alex. E agora a Mari vai fazer aquela contextualização para a gente entender mais ou menos que momento está se passando esse evangelho, né? Para a gente se sentir ali dentro da história, digamos assim. Então vamos lá, Mari. Bom, eu acho que nós, de acordo como é uma narrativa, não estamos precisando muito contextualizar, mas vamos lá. Então, o evangelista João, como citado, em alguns dos textos e por outros narradores, no caso por outros evangelistas, eles mencionam que era o discípulo amado, E dá para perceber como o João ele faz esse relato de uma forma mais próxima, de uma forma até com um pouco mais de riqueza de detalhes. Então, como ele mencionou aí, é a 3ª aparição após Jesus ter ressuscitado, após as mulheres terem ido até o túmulo e não encontrado o corpo, após o Pedro, ter ido logo em seguida, e verificar e acreditar realmente aconteceu como Jesus havia mencionado. E também Jesus está ali, verificando, não só verificando, mas está dizendo a eles: olha, eu estou vivo nesse momento, eu estou cumprindo aquilo que eu havia dito. Então, como é mencionado aqui nesse evangelho, ele apareceu aos discípulos depois de ser ressuscitado dos mortos. Então, é o período após a morte, após o túmulo vazio. Então, é esse período aí. Jesus se revela, pois dá para a gente perceber aí que eles voltam a pescar, Então, a gente pode talvez fazer uma analogia ao retornar aquilo que faziam antes ou não. E aí eu vou deixar e puxar o gancho para reflexão.
Ótimo, Mari, muito obrigada. De fato, ó, inclusive a minha reflexão vai ter um pouco a ver com esse último pedacinho que você falou aí, mas eu vou começar por partes. Vai parecer meio técnica, eu acho, talvez a minha reflexão aqui, mas é que eu fui pegando elementos assim e minha cabeça foi fazendo um quebra-cabeça, digamos, e eu fui falei, gente, sabe aquele meme que tem assim a cabeça explodindo quando você fala, nossa, tudo faz sentido, sabe aquela coisa assim? Eu comecei a pensar umas coisas e falei, caramba, então vou tentar mostrar mais ou menos o meu raciocínio que me deixou tão empolgada com essa leitura. Uma das coisas que eu acho que eu nunca tinha parado para notar nessa leitura é o trecho que fala ali né, que quantos peixes foram, né? Havia 153 grandes peixes que teriam sido pescados aí nesse momento, né? E aí eu fui dar uma pesquisada, porque geralmente, né, as leituras de João, principalmente o Apocalipse e tal, elas têm muita simbologia nas coisas, né, que são colocadas. E dando uma pesquisada a respeito da importância do número 153 na Bíblia, eu encontrei algumas informações que podem fazer sentido, né? Não necessariamente é verdade, mas na minha cabeça eu acho que faz sentido e pode ser, né, real. 153, alguns estudiosos acreditam algumas coisas, né? Primeiro, que provavelmente era o número de peixes de espécies conhecidas na época, né, de Jesus. Então, o escritor ali, no caso João, né, o evangelista, ele talvez quisesse dizer assim, olha, eles pegaram todos os peixes possíveis, né? E com isso significando, assim, a totalidade de como Jesus, né, Deus se apresenta na sua totalidade. Outra situação que pode ser parecida, né, com essa situação é bem interessante. Diz que na tradição judaica, cada letra hebraica tem um valor numérico, né? A gente sabe que a Bíblia foi escrita a princípio em hebraico, né? Então, algumas pessoas argumentam que a soma dos valores das letras de certas frases ou palavras hebraicas, né, totaliza 153. Então, por exemplo, no caso, a frase "Eu sou Deus", que em hebraico é Ani Elohim, em hebraico tem um valor numérico de 153. Achei muito interessante essa situação. E também outras leituras aqui, né, que eu procurei, a maioria dos estudiosos entendem realmente assim que para significar, dar ênfase no milagre, né, na magnitude, na grandeza dos milagres de Jesus, né, foi uma pesca abundante, né, então acho que a soma de tudo isso aí leva a gente a refletir a respeito da grandeza de Deus, né. E aí eu fui um pouquinho mais longe, que foi o seguinte, essa leitura, ela sempre me confunde, na verdade, me confundia com outra. Sempre que começo a ouvir essa leitura, eu me confundo, mas não era aquela? Não, a qual que eu estou pensando? A outra leitura que eu sempre confundo com essa é a de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 ao 11, né? Que inclusive temos até episódio 47, né? Que, mais uma vez, é uma leitura que faz praticamente parte da origem, do podcast Leiga Partilha, que é quando Jesus convida, né, está ainda no início da sua peregrinação, cruza, né, com Pedro e outros discípulos, e convida eles para serem pescadores também de homens, né? Eles estavam lá pescando, estavam com dificuldade, e Jesus fala para pescar em determinado local, eles vão lá, fazem ouvem o que Jesus tem a dizer, conseguem a pescaria grande, e Pedro também, né, assim como nessa leitura aqui que a gente viu hoje, né, Pedro também se coloca assim, não, é o Senhor, você é o Senhor. E na leitura de Lucas também ele fala, meu Senhor, meu Deus, ele já identifica, ele já faz uma profissão de fé ali naquele momento, fala, não, mas perdão com o coloquialismo, né, mas esse cara é diferente, né, ele olha para Jesus e fala, não, aqui tem uma coisa diferente acontecendo, né. E existe deixa eu achar uma estrutura da linguagem, uma figura, não sei se é exatamente figura de linguagem que fala, mas seria algo como um recurso linguístico, né? Vamos dizer assim, que se chama estrutura anelar. Tá? Pesquisei, não sei de cabeça não, gente. Eu fui pesquisar isso aí, tá? Não que eu sabia de cabeça. Eu consegui na minha cabeça, fazer muito sentido as duas leituras serem espelhadas, mas eu queria procurar melhor para entender. E pesquisando sobre isso, gente, para mim, eu descobri que Deus é o melhor escritor que tem. Ele fala, Deus escreve certo por linhas tortas, ele escreve certo por linhas retas também, e com muita poesia, e com muito de estilo. Deus é, um escritor e tanto, gente. Porque essa estrutura anelar, que ela significa o quê?
basicamente, quer dizer que o escritor quis evocar uma imagem lá do começo e ele repete ela no final, porém demonstrando a evolução dos personagens. Né? Então, é como se uma cena do começo de uma história se repetisse no fim, porém de uma forma um pouquinho diferente, com que mostrasse a evolução dos personagens. Então, acho que agora vocês também estão acompanhando talvez o raciocínio aí. Lá na leitura de Lucas, que é lá no começo, Jesus ainda nem era conhecido, né? Não tinha os seus discípulos nem apóstolos. E agora, após a sua ressurreição, né? Ele já, né, passando por tudo que passou, e os discípulos passando por tudo que passou, o número de situações que são semelhantes nas duas leituras, como eu comparei, né? É uma cena em que os discípulos estão pescando, estão desacreditados, Jesus aparece, pede para eles. A princípio, salvo engano, né? Eles nem reconhecem Jesus, né? Então, assim, também naquele momento eles, mesmo sendo uma leitura, a segunda leitura mais recente, a que a gente leu hoje, né? Sendo uma leitura em que eles já conheciam Jesus de fato, mas eles não reconheceram Jesus naquele momento, né? Então também tem isso espelhado, a própria pescaria que dá certo, em abundância ainda por cima, né? Tudo isso. E no final, Pedro reconhecendo ele como o verdadeiro filho de Deus desde logo, né? Então são muitos paralelos. E o curioso a primeira leitura, como eu falei, que eu faço referência, é do Evangelho de Lucas. E este que a gente está lendo agora é do Evangelho de João. São duas pessoas que escreveram de maneira... São duas pessoas diferentes, não são a mesma pessoa, né? Óbvio. São pessoas diferentes, poderiam ter escrito outras coisas, como escreveram, né? Cada um dos seus evangelhos tem o seu estilo e tudo mais, né? Mas, o que a gente sabe... Quem escreveu de fato isso, né? Essa história não foi transcrita pelos evangelistas, mas quem escreveu a história da humanidade ali, e principalmente nesses momentos, foi Deus, né? Isso aqui está sendo guiado por Deus. E o porquê que eu falo que Deus é praticamente um poeta? Porque além, né, ele faz toda esse começo, meio e fim, essa evolução, e como eu disse lá no começo, o nome desse recurso linguístico é estrutura anelar, por quê? Se remete a um anel, que faz um círculo. O anel faz um círculo, começa e se finaliza num círculo. E a ressurreição de Jesus é conhecida como a nova aliança, não é? E a aliança se remete também a um ciclo, algo que se fecha, né? A aliança, o anel mesmo, algo que se fecha. Então, quando eu comecei tudo isso que me entrou na minha cabeça, eu fiquei, nossa! Enfim, gente, eu tô até empolgada demais falando aqui, mas é porque eu achei tudo muito empolgante mesmo, assim, pensar como Deus conseguiu fazer um negócio desse, assim, além de tudo que aconteceu, que está dentro da história, o conteúdo, digamos assim, de tudo que se passou na cena, o fora, até a parte poética da Bíblia, parece que Jesus, né, que Deus pensou, né? Então, a minha reflexão fica mais por hora nesse sentido de temos ali um ciclo, né, a anelar pela aliança feita por Deus com a humanidade, meio que se encerrando desde lá do começo da primeira pescaria até essa pescaria em que Jesus ressuscitado apareceu para os discípulos. E com isso, agora eu vou passar a reflexão para minha colega Let's. Obrigada, Luli. Até eu acho que você poderia salvar esse texto onde você escreveu e publicar, porque eu achei muito interessante, de verdade. Muito bem. Achei esses insights muito relevantes. Eu não iria pensar nisso. Eu acho que muita gente, às vezes, também não tem, né, faz essa pesquisa aí mais profunda, você gosta de ir bem a fundo aos fatos. E eu gostei muito, eu acho que você tinha que, né, salvar e publicar. Valeu. Publica aqui no Leiga também, né? Pode isso, ler, exatamente, eu acho. Quem acha também, manda mensagem depois pra gente lá no WhatsApp. É isso aí. Bom, então vamos pra minha, né, mais simplista, mas enfim. Bom, essa passagem, né, ela, como a Mari falou, acontece depois da ressurreição de Jesus, né? A gente vê que os discípulos estavam desanimados, né? Estavam tentando voltar a pescar, talvez tentando retomar a vida de antes, né? Passaram a noite inteira no mar e não conseguiram nada. E acho que às vezes a gente também se sente assim, né? Uma pesca vazia, né? Aqueles momentos da nossa vida em que a gente tenta de tudo, mas parece que nada dá certo. Mas também ao amanhecer, né? Jesus aparece na praia, apesar que eles não tinham reconhecido. E, né? Fala pra eles, gente, lança a rede ali do lado. E quando eles obedecem, a rede se enche de peixe e nesse momento, né, João reconhece Jesus.
E isso nos mostra que quando a gente confia na palavra de Jesus, né? Mesmo duvidando um pouquinho, aquilo que às vezes parecia fracasso, né, pode se transformar em abundância. Por quê? Porque Deus enxerga aquilo que a gente não vê. E às vezes a gente precisa só mudar um pouquinho de direção, né? Nem às vezes uma mega transformação. E jogar a rede pro outro lado e confiar. Pedro também faz, né, assim, algo muito bonito, né? Quando depois que João fala, Pedro se lança na água e vai lá, né, ao encontro de Jesus. Um gesto de amor e arrependimento, né? Porque eu nunca esqueço, ninguém esquece, né? Que ele negou Jesus 3 vezes. E ainda assim ele vai lá ao encontro. E Jesus faz o quê? Não cobra explicação, não critica, não aponta erros. Muito pelo contrário, ele vai lá e prepara um café da manhã na beira do mar, né? O que mostra que a gente tem um Deus que serve, que acolhe, que convida a gente à comunhão. E eu acho que essa leitura, né, ela é um convite para todos nós. Eu gosto muito dela também. Eu também confundi, mas eu confundi com outra no começo, Lu. Eu achei que na hora que falou do mar, eu achei que era aquela que Pedro afundava. Ah, sim. Uhum. Eu também dei uma confundida. Eu falei, nossa, mas a gente já falou, não, mas daí não era. Mas enfim, é um convite pra gente, né? Que mesmo quando a gente tá cansado, desanimado, que acontece muito, né? A vida não é fácil pra ninguém. Às vezes se sentindo distante de Deus, muitas vezes. Ele sempre continua, né? Ele sempre está à margem, né? Ele sempre está lá à nossa espera, né? E quando a gente reconhece e vai ao seu encontro, ele acolhe, né? Com amor, com alimento e com paz. E essa é a minha reflexão, e agora eu passo para minha colega Mariane. É isso aí, eu acho que fica difícil agora, depois dessas duas aí, já ter arrasado aí nas suas reflexões, né? Mas vamos lá, eu acho que aquilo que me tocou, assim, o coração, talvez complemente tudo isso, né? Eu peguei ali o rodapé da Bíblia Pastoral, e depois você pode pegar também, caso você queira, aí você, nosso colega aí de casa, né? Ou do trabalho, onde é que você esteja ouvindo, e diz bem assim, ó, vou ler o trecho para vocês, o que me levou a refletir. A comunidade cristã que age sem estar unida à pessoa e missão de Jesus continua nas trevas e não produz fruto, pois trabalha sem perceber a presença do ressuscitado e sem conhecer o modo correto de realizar a ação. No momento em que ela segue a palavra de Jesus, o fruto surge e é abundante. A missão termina sempre na Eucaristia, onde se realiza a comunhão com Jesus. Então, não deixa de puxar um super gancho aí no que a Alex falou, mas trazendo para a nossa realidade como comunidade, né? Como a gente sabe que a gente está se distanciando ou que nossas obras não estão dando frutos, né? Quando a gente percebe o quê? Que está afastado ou que está longe, né? Com o nosso coração às vezes silenciado ou até mesmo distante, né? E aí a gente vai caminhando por talvez aí podemos dizer, por um automatismo ou por um ativismo, né? Onde a gente faz ação pela ação. E a gente sabe que em muitos momentos nós vamos passar por momentos de aridez, porque como até mesmo diz, né, o meu querido, né, sempre acaba vindo um insight, como diz a Leds, né, ou alguma lembrança daquilo que o Frei Gilson fala. Então o Frei Gilson comenta o quê? Que nem sempre nós não somos ou nós não vivemos uma religião, espiritualidade somente de sensações, né? Nós não vamos viver toda a nossa vida por esse mundo, nossa espiritualidade, com aquele grande fervor no nosso coração, né? Ou aquele momento em que a gente se encontrou, teve aquele encontro pessoal com Jesus e que fez arder ali, né? Ou ficar com aquele entusiasmo. Nós não somos, a fé não é isso. A fé é mesmo provada nesses momentos onde nós cremos sem ver, que é o que está acontecendo agora com os discípulos, né? Agora eles estão passando por esse momento em que eles não estão tendo fisicamente o mestre,
né? E vivenciando aquilo que nós vivemos, que é, né, ter a certeza de que Ele está conosco, mas não ver fisicamente. Então, e nós sabemos que isso às vezes nos leva até mesmo para como que eu posso dizer? Que se a gente não está em busca da palavra, em busca de, como que eu posso dizer? Aquelas pedrinhas, o Monsenhor Jonas Abib falava que nós precisamos das 5 pedrinhas para derrotar o Golias, né? Que é a comunhão, a Eucaristia, a oração, a palavra, né? O jejum e a confissão. Então ele falava muito disso, que então se a gente não fizer práticas, né? Se a gente não tiver ali uma disciplina para buscar estar próximo do ressuscitado, né? Nós vamos correr o risco de estar tendo as nossas obras sem frutos muitas vezes, né? Por estar distante desse Jesus ressuscitado, dessa presença de Jesus ressuscitado. Então, nós vamos estar fazendo ação e nos perguntando se nós estamos fazendo direito, né? E isso acontece mesmo na nossa realidade, sendo ela em comunidade, sendo ela pessoal, profissional, se a gente for perceber, em muitos momentos, eu gosto sempre e até vou trazer aqui uma partilha. E como é fato, os momentos em que eu consigo consagrar todas as ações do meu dia, então eu começo ali as minhas atividades diárias e antes disso eu falo, tem aquele meu momento, né, de silenciamento, ou às vezes não é de silenciamento, é um momento de relação, assim, né, de conversa com Deus, em aquilo que às vezes na correria fica muito enrolado, sabe? E nas vezes que eu consigo mesmo consagrar e entregar tudo isso para Deus, não sei de que forma, não sei explicar, minha gente, porque às vezes acontece, né, principalmente na minha realidade, de acontecer coisas muito fora do previsto, né? Um atendimento que sai muito mais atrasado e eu não sei explicar como, mas eu não me atraso tanto assim para voltar embora ou para finalizar o dia, que é o que às vezes acontece quando eu não consigo fazer esse momento aí de entrega, né? Ai, Mário, mas então isso virou uma superstição? Não, eu não vejo como uma superstição, não. Porque são coisas que a gente consegue ou não consegue, né? Eu vejo mais como confiar, eu vejo mais como um voto de entrega e um voto de então, da mesma forma como Deus me deu, eu estou devolvendo a Ele. E entregando a Ele, confiando nele cegamente, sabe? Então, eu não vejo como uma superstição, e sim como uma entrega mesmo. E o que fica mais bonito nessa citação que traz aqui no rodapé da pastoral, para mim, é o que confirma aquilo que eu aprendi sobre a liturgia, sobre a Santa Missa, sobre a Eucaristia. Uma vez, quando eu fiz uma formação, para não deixar muito longo essa reflexão, e o padre Joel foi fazer essa formação, e ele dizia que todas as vezes em que o padre eleva a Eucaristia, no caso a hóstia ainda, né, que ao ser elevada, e que no momento em que ele, né, o padre fala aquelas palavras, né, da transubstanciação, né, do momento da consagração, existe uma união do céu e da terra. Então, nesse momento, tudo está ali centralizado, né, em adorar esse Jesus que é ali entregue a nós, né, confiado a nós. Então, para mim, confirma o que está dizendo aqui nesse rodapé, que Jesus, né, ele vai nos fazer reencontrá-los, né? Reencontrá-lo, né, na Santa Eucaristia. E isso veio para mim como uma forma de me confortar, de uma forma daquilo que eu havia perdido naquele momento da minha vida, que eu sentia muita falta, que era do meu pai, né? E o padre Joel, muito sabiamente, de acordo com os documentos, né, da Santa Igreja, ele dizia que nesse momento que se une o céu e a terra, esses nossos entes queridos que não estão mais conosco, eles também se unem ali para adorar Jesus. Então nós podemos nos encontrar, da mesma forma como Jesus nos encontra, né? Nesse momento da comunhão, que ele
ele faz com que a gente possa ver ele, né, de uma forma física, que nós temos ali o pão, né? E é o momento do reencontro, do encontro, do reencontro, não só com ele, mas com tudo, né, que nós somos constituídos a Santa Igreja, a igreja padecente, a igreja triunfante, né, e a igreja militante. Então, é isso, acho que é a minha reflexão para hoje. E vamos aí nos prepararmos, que a Lu nos trará espinho na carne. Vai lá, Lu. Espinho no meu corpo. Mari. Espinho na carne. Voltou aquele momento, né? A gente passou 2 episódios sem espinho na carne, exatamente. Mas Sim. ele voltou. Ele Voltamos à programação normal. Voltamos à Voltamos. programação normal. Mas vai ter o Glória depois, gente, né? Que bom. Essa minha forma mais técnica de verificar as coisas, ela é boa por um lado, né? Porque eu fico empolgada, que nem, né, assim, ali na reflexão, tudo, né? Me leva a conclusões que me deixam, né, feliz e tal. Mas também tem o lado da perdição aí dessa visão técnica das coisas, né? Nessa leitura, e aí, na verdade, é um spin que já vem desde a semana do Evangelho da semana passada, que a gente já tem episódio também, que é sobre Tomé, né? Tomé pediu para ver, para crer, né? Nosso episódio 8, inclusive. Mas somando com esse aqui também, né? Jesus está aparecendo para os discípulos, né? Mesmo após a morte, então como ressuscitado. E eu estava refletindo desde a semana passada, como eu disse no Evangelho da semana passada, uma coisa sobre mim que eu não gostei de descobrir, de pensar nisso, né? Pode ser que, né, espero que eu mude dessa maneira, mas eu fiquei pensando assim, eu acho que eu sou tão técnica, de certa forma, que se Jesus... Eu sou pior que Tomé, porque Tomé, ele falou, só vejo acreditando. Eu mesmo acreditando, mesmo vendo, eu acho que eu ia duvidar. Eu acho, sendo bem sincero. Jesus aparecesse na minha frente lá com as marcas no pulso, que nele apareceu para Tomé poder acreditar, talvez meu cérebro ia tentar falar, não, estou tendo uma visão, não devo estar bem na cabeça, eu ia tentar achar uma resposta, apesar de, né, ter a minha fé, mas eu acho que eu teria uma dificuldade maior que a de Tomé. E nessa leitura também ele aparece, né? A princípio os discípulos não reconhecem, mas logo que ele em seguida reconhecem, né? E ele tá lá de corpo presente mesmo, né? Assim, deixa bem claro na leitura que não é um fantasma nessa leitura, em outras passagens que Jesus aparece como ressuscitado, ele mesmo fala, gente, eu não sou um fantasma, é corpo aqui mesmo, né? Pode encostar, pode pôr a mão, não sou um fantasma, sou carne e osso. E, inclusive, uma pessoa que até come, né? Ressuscitado. Acho que a gente até comentou isso em outras vezes já, o que é muito legal, isso vai valer como um glória, né? Que o corpo ressuscitado pode comer, acho maravilhoso, porque é uma coisa que a gente Muito bom, gosta né? muito de fazer. Exatamente, não pode ser perdido. E Jesus não perdeu em nenhum momento, né? Então, Mas o meu espinho aqui, eu acho que é assim, essa minha forma muito prática de ver as coisas, eu ia querer achar respostas para coisas que é a fé que explica, e não a ciência, e não... Enfim, não é a coisa empírica, não é a prática da coisa que explica, né? É a fé que explica. Então, meu espinho na carne fica com esse... não me sentir bem, mas eu tenho que reconhecer a realidade do meu espinho. Mas, sendo espinho, a gente pode tentar tirar, né? Então, minha fé fica nisso também. E agora, para dar uma levantada na moral aqui da gente, vamos voltar também pro momento que a gente sempre tem, que é muito mais feliz, alegre. É o momento glória e eu vou passar para a colega Lex. É isso aí. E vai no começo aparecer espinho, mas depois vai virar glória, tá? Tipo, não é um momento específico da leitura, mas eu fiquei pensando assim, né? Quantas vezes a gente também não se sente pescando no escuro, né? A gente dá duro, a gente tá com as orações em dia... Mas às vezes a gente ainda tá se sentindo angustiado, a gente tá frustrado, a gente tá cansado. Mas, que nem na música, nem sei se é da Cássia Eller originalmente, mas eu gosto da versão dela, né? Mudaram as estações, mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa muda. Não quero dizer que, tipo, era muito ruim e de repente ficou muito bom. Mas às vezes você tá nas suas orações em dia... E você estava angustiado e de repente essa angústia se transforma em paz, por exemplo. E vou trazer até um relato, um testemunho pessoal meu. Bom, vocês sabem que, né, eu estou gestante
E eu nem falei pra ninguém, porque eu falei, não quero preocupar ninguém, é uma coisa que eu preciso acompanhar, e tudo bem. E minha mãe deu aquele 9 meses com Maria, e tô fazendo a novena também. Eu estava com a placenta baixa, que é uma situação não tão legal assim, principalmente no final da gestação, seria um pouco mais delicado. E aí o médico pediu, então, eu fiz um pouco mais de exames de imagem pra gente ir acompanhando se essa placenta ia subir ou não. E aí também nas orações, né, do dia a dia com o 9 meses com Maria, no começo tem a intenção que você coloca. Eu coloquei intenção, e a minha intenção não é necessariamente a placenta subir, mas assim, eu aceitar o que fosse, né? Ah, se eu tiver que no final da gestação ficar mais parada, tudo bem, né? Que eu aceitasse isso com paciência, enfim. E fui rezando. E aí, né, nesse último ultrassom que a gente fez, a minha placenta subiu. E daí eu até mudei a intenção, na verdade. Amém. Então assim, às vezes acontece igual aconteceu na leitura, né? A gente percebe, nossa, porque eu tava rezando, mas às vezes eu nem sei se eu tenho tanta fé assim, mas eu tava fazendo todo dia, né? A oração. E daí, de repente, quando veio o resultado, eu falei, nossa, é de oração, né? É igual o João falou, é o Senhor. Então, ele tava ali o tempo todo. E independente se subisse ou não, eu sei que ele ia me dar uma resposta, sabe? Ele tava... porque ele sempre tá lá, né? Na margem da nossa vida, esperando o momento certo para ele se revelar e pra gente aceitar as coisas, né? Seja para elas mudarem ou pra gente mudar. Então, eu acho que esse que é o glória para mim, né? Dessa leitura hoje. Glória, glória, glória. Muito glória. Sem Que coisa. dúvida, mãe, tá dando glória. Amém. Amém. Então agora a gente vai para aquele momento de dica, pode ser de filme, série, livro, história, podcast, qualquer coisa, reflexão, o que a colega tiver no coração. E quem vai fazer um momento boa nova hoje para nós vai ser a Mari. Eu quero partilhar a boa nova com você. Vamos lá, né? Vocês sabem que o Boa Nova é um momento em que a gente tem que ir para a parte da disciplina, né? Pelo menos para mim. Não é uma coisa tão muito fácil assim, Boa né? nova para Mari é o espinho dela. Verdade. Eu não me acho uma pessoa muito de dica, assim, sabe? Porque é muito, sei lá, eu penso em muitas coisas que possam ser dicas, e aí eu fico, acho que isso aí não é tão legal, ou isso também não pode ser não ser tanto. Mas Muito vamos lá. exigente, Mari. Eu acho que sim, talvez isso. Então, pro Boa Nova de agora, é um complemento, eu acredito que já tenha sido um Boa Nova por aqui. Mas nós temos aí, né, uma nova temporada. Então, é uma série, né? A série que acredito que já foi Boa Nova aqui para nós. E é a temporada nova, né? É o The Chosen, né? Que tem no Netflix e no Prime Video. Mas é a temporada 4. Em especial, eu quero deixar essa boa nova e te recomendar que assista, principalmente o episódio que é bem lá no comecinho. A Lu aí lembrou, refrescou, que acredita que seja o segundo. Eu posso talvez depois dar uma olhadinha para relembrar. Eu tô um pouquinho mais para frente agora, lá nos episódios. E é o episódio em que Jesus, né? Então muda o nome de Simão, que até então era Simão, para Pedro, e faz então a profecia, né, de que ele seria, então, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, né, eu construirei a minha igreja. Esse episódio, para mim, de todos os episódios, para mim o mais marcante tinha sido de Nicodemos, para quem já assistiu aí. Foi assim algo que, nossa, me tocou de uma forma muito íntima e profunda, assim, sabe? Aquilo foi muito lindo, impactante. E o legal do The Chosen é que a gente consegue humanizar, né? A gente consegue realmente visualizar, eu não sei explicar, mas tem ali uma mística nessa série, pelo menos para mim, né? Todas as vezes que agora que nem foi falado, né, agora nesse período de Judas,
Eu consigo personificar Judas, o Judas que aparece ali, né? Então me vem à mente aquele Judas, né? Então, talvez a gente precise disso, né? Então, para mim, fez muito sentido. Mas o episódio em que Jesus fala, né? Pedro, tu és Pedro, foi assim, superou o de Nicodemos. Então, vale muito a pena assistir a 4ª temporada do The Chosen. E se pegar aí, você pode depois compartilhar com a gente o que você achou desse episódio, do episódio, né, que É o 2 mesmo, Mari. Acabei de confirmar aqui. é o Episódio 2. 2 da 4ª temporada chama Confissões, o episódio. Ah lá, Confissões, vale muito a pena, gente, assistam, porque é lindo, é muito profundo ali todo aquilo que eles conseguiram captar, interpretar, né, de uma forma muito profunda, muito íntima. E a gente também não poderia deixar aqui, né, de prestar nossa homenagem ao nosso querido, amado Papa Francisco, né, que deixou para nós grandes ensinamentos, não somente em palavras, não somente em estudos, em reflexões deixadas documentadas, mas com a sua vida, né? O Papa Francisco, para vocês que acompanham, eu acredito que se a gente for ver tudo que movimentou, né, movimentou o mundo de uma forma em todas as áreas, né, os poderes, né, então tudo aquilo, né, que a gente tem de hierarquia no mundo, podemos dizer assim, reconhece, né, e confirma, né, essa autoridade, né, também mundial que é e foi o Papa Francisco para nós, né, e nós queremos aqui deixar nossa gratidão a esse Papa, que nada mais é do que o continuador, né, o que sucede Pedro, né, que é esse episódio que eu, no caso, me remeto aí, né, então obrigada, Papa Francisco, nossa gratidão. Leiga que Partilha te ama, né? E É. agradece. Com certeza, nós agradecemos todos os seus ensinamentos aí. Bom, então puxando um gancho aí, então vou deixar mais uma dica, uma boa nova. Porque daí, né, eu fui assistir mais uma opção, ter mais uma opção, porque vai que, né? Então, saiu aí o filme Conclave. Então, eu queria, assim, como um comentário pessoal, que você fixe mais ali para entender como é o processo do conclave que vai iniciar, né? Que iniciou, eu acredito, era dia 29, né? Então, que iniciou para a gente, né, entender um pouquinho mais de qual é o processo que agora a nossa igreja está vivenciando, né? E aí você deixa isso, se caso você queira partilhar conosco o que você achou do filme, também nós estamos aí querendo saber da sua partilha. Muito bom, Mari. Muito obrigada pelas palavras voltadas ao Papa, né? Falou em nosso nome, né? Reforça aí tudo que você falou. Realmente uma pessoa que foi unificadora, né? De todas as formas, assim. Eu acho que é talvez a única, uma das poucas, se não a única, que consegue ter esse consenso, né? De todos os lados, de todas as religiões, de todos os poderes, de todas as pessoas olharem e falar, não, realmente uma pessoa que fez o bem, queria o bem, né? Então, agora estamos chegando ao fim, gente, de mais um Leiga Partilha. Eu vou Leiga Partilha 102, eu vou falar o número porque passamos de 100, né? Agora tem que ser, vou sempre jogar na cara de todo mundo que a gente passou de 100. Esperamos que vocês Muito tenham bom. gostado. E se vocês quiserem mandar seus comentários, sugestões, especialmente suas partilhas, né? Podem fazer que nem vou citar aqui a Geni, a Franciele e a Marga, que mandaram mensagens a respeito do episódio anterior, né? Mandaram mensagens no particular. Mas se você quiser mandar pro particular, ou colocar lá no YouTube, ou Instagram, enfim, a Alex vai falar um pouco mais da gente, os locais que somos encontrados, né? E como faz para as redes sociais nossas. Manda lá sua mensagem, assim como fizeram a Geni, Fran e a Marga. Sim, nós estamos nas principais redes sociais dos millennials, né? Eu vou falar, porque a gente ainda não tá no TikTok, né? Mas quem sabe um dia aí a Gen Z escuta a gente também. Estamos, então, no Facebook e no Instagram, como @leigapartilha. Então, você pode... A gente sempre, quando lança os episódios, mais ou menos a cada 15 dias, eles aparecem lá automaticamente. E a gente vai ficar muito feliz se vocês seguirem a gente. E nós também temos uma lista de transmissão
né? Lembrando que não é grupo de WhatsApp, ninguém compartilha contato de ninguém, onde a gente envia, toda vez que sai um episódio novo, a gente envia, então, nessa lista de transmissão, esse episódio em primeira mão. E se você, né, quer receber aí esse episódio, você pode também mandar, né? Conhece eu, a Lu ou a Mari, pode mandar no nosso WhatsApp. Insere eu ali também na lista, eu quero, né, ouvir também em primeira mão. A gente vai fazer isso com o maior prazer. Bem, agora a Mari vai falar um pouquinho de como vocês podem escutar a gente, né? Onde se encontra este podcast que vos fala. É isso aí. Então, além dessa plataforma, né, que você está nos ouvindo, esse aplicativo, ou, né, se caso você nos pesquisou aí, né, então, além dessa, está disponível no YouTube, no Spotify, e se você colocar aí no Google Podcast aí, né, é isso, né, Lu? Isso mesmo. Você pode encontrar Leiga Partilha, é só você digitar aí na sua busca Leiga Partilha ou podcast Leiga Partilha e você só apertar o play e nos compartilhar conosco nesse momento. E conta pra gente onde que você ouve, né? Conta pra gente o que você está fazendo enquanto ouve. Você lava a louça enquanto ouve Liga Partilha? Você está tirando uma folguinha na cama? Você está na academia enquanto ouve Liga Partilha? Conta pra gente, fiquei curiosa agora de saber. Você está dirigindo? Conta pra gente onde você ouve, qual plataforma, o que você está fazendo enquanto ouve o Leiga, e também conta pra gente o que você achou dos episódios e coloca a sua partilha, né? Como eu já falei. Agora sim, vamos nos despedindo, então. Em 3, 2, 1. Tchau!